Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Resultado. A palavra ela é viva, mas a gente precisa colocar em prática nas nossas vidas. Todos os ensinamentos que são passados aqui na igreja, como hoje de manhã foi fantástico, né? A gente aprendeu aqui várias coisas sobre a questão do perdão, de deixar para trás o passado. Então foram coisas importantes que muitas vezes a gente continua carregando sobre as nossas vidas e a gente não vê a nossa vida progredir, não vê a nossa vida andar e fica pensando, poxa, mas o que está acontecendo comigo? O irmão está andando para frente, Deus está prosperando, está abençoando e a minha vida não está acontecendo nada. Será que eu estou colocando em prática aquilo que está sendo ensinado? Às vezes a gente só está ouvindo, né? Só está de telespectador ouvindo. Então, quando eu começo a colocar em prática a palavra na minha vida, as coisas começam a acontecer e a se mover. E é isso que a gente quer ensinar para vocês. A viver o Evangelho, viver a palavra. E o Evangelho é uma coisa muito interessante. A cada dia a gente melhora um pouquinho. Ninguém está 100% perfeito aqui. Se estivéssemos, já estaríamos na glória. Ok? Você está aqui porque você está se aperfeiçoando. E cada um tem um estágio, né, de avanço nessa caminhada. E Deus é que vai ajustando cada um de nós. Então vamos ver aqui em Jeremias capítulo 29, versículos 11 e 13, que diz assim. Acharam? Jeremias 29, do 11 ao 13, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de vida e não de morte, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha quantas coisas tem nessa palavra aqui, não é verdade? Também quero ler mais duas passagens com vocês, lá no livro de Salmos. Você pode voltar um pouquinho aí atrás. Vamos ler o famoso Salmo 91. Do 1 ao 11. Por que famoso? Porque o pessoal gosta de botar a Bíblia na estante aberta no Salmo 91. Para espantar os maus espíritos. Só vai juntar poeira. Agora, se você lê em voz alta na sua casa, aí começa a funcionar. Amém? Eu sei que minha mãe tinha isso. Tinha essa de mania também. Depois ela parou com isso, né? Mas no começo, tem que botar o Salmo 91 aberto na estante. Só vai dar poeira. Agora, se você for lá e ler em voz alta na casa, andar pela tua casa e ler esse negócio aqui, aí começa a funcionar, viu? Aí diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Sabe quem escreveu esse salmo? Quem? Moisés. Chegou perto, só alguns 400 anos de diferença.
Moisés que escreveu esse salmo. E o 92, vamos ler? Versículos 12 e 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Então, irmãos, olha quantas palavras eu li aqui. Já começou pela oferta. E nós lemos a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. A gente lê Jeremias, Jeremias fala que Deus tem pensamentos a nosso respeito. Pensamentos de quê? De vida, muito bem. E não de morte. Deus tem bons pensamentos ao teu respeito. E você, será que você tem os mesmos pensamentos ao seu respeito? O que você tem pensado sobre a sua vida? O que você tem pensado sobre o seu futuro? O que você tem falado sobre a sua vida, sobre a sua situação? Ah, minha situação está horrível, pastor. Aí eu já acordo de manhã chutando chuta o cachorro, mas chuta aquele negócio da cama, né? Dá um. Aí dali já sai. Irmãos, eu acho que eu posso falar isso aqui, né? Eu tenho uns amigos no trabalho que chegam de manhã lá, os caras não dão nem bom dia. Tem dia que dão, tem dia que não dão, né? O crente não pode ser assim, irmãos. Todo dia tem que ser um bom dia. Mesmo que você não tenha conseguido realizar tudo que você planejou. Nem sempre eu consigo fazer as coisas que eu quero. Eu quero resolver tudo ontem. Mas tem dia que não dá nada certo. E aí? Deus está no controle. A gente não cantou aí a canção, né? Elohim, Elohim, não sei o que, um monte de... Deus está no controle. Eu sei que no final fala lá que Deus está no controle. Eu gravei a frase. A gente não canta isso, não fala isso, não ora isso. E por que que na hora que a gente vai colocar isso em prática na nossa vida, a gente se esquece? E você, irmão e irmã, não pode chegar no seu trabalho igual chega o seu amigo. Você tem que chegar alegre, você tem que chegar feliz, você tem que acreditar, você tem que confiar. Mesmo que fique no vácuo, às vezes você dá bom dia e ninguém responde, não é mais? Eu faço questão de dar bom dia, mas às vezes os caras nem respondem. Amém. Para mim vai ser um bom dia. Independente se eu vou conseguir ou não o que eu quero. Posso não conseguir hoje, mas amanhã eu sei que eu vou conseguir. Porque os justos florescerão no átrio do nosso Deus. Os justos vão dar bons frutos. Ainda na velhice você vai produzir. Olha que bacana. Isso não é tremendo, irmãos? Não é bonito? As promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Deus vai me guardar, Deus vai nos guardar. Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Se a gente orar de todo o nosso coração, o Senhor vai atender a voz da nossa oração. Não é isso que está lá em Jeremias? A gente leu aqui no primeiro momento, não é? E o que nós precisamos aprender é que existe um grande poder e autoridade nas nossas palavras. Lá em casa a gente se corrige muito, eu e a pastora, porque às vezes eu falo uma coisa, aí ela, tem força na tua palavra, tem poder na tua palavra, olha o que você prega. É mesmo, deixa eu me corrigir aqui. E às vezes também a gente fica, né? Às vezes você fica ser humano, obrigado meu filho, fica estressado. Aí ela fala, cuidado. Aí eu, é mesmo, Senhor, eu revogo essa palavra em nome de Jesus. Tira logo, tira ela do ar. Mas tem o Espírito Santo que pode te lembrar. Tá? O tipo de poder depende do tipo de palavra, né? Podemos abençoar o nosso futuro
falando bem dele, ou amaldiçoá-lo, falando mal dele. As pessoas têm aprendido o perigo de falar negativamente. Isso é verdade. Todo mundo aí fora já fala sobre isso, né? Os treinadores motivacionais, os coaching, agora está na moda esse negócio de coaching. Acho que até eu vou fazer um curso disso. Tá dando dinheiro, os caras vão dar palestra aí. Eu acho que se eu der uma palestra dessa aqui, fica bom, não fica, Marcos? Dar uma palestra de coaching? Vou até levar você para ser meu assistente lá. Mas a Bíblia nos ensina, né, que nós podemos avançar um passo a mais. Não só de evitarmos falarmos negativamente, mas de nós aprendermos a orarmos, a confiarmos em Deus. Então a palavra ela nos direciona para algo mais, né? E Deus quer que nós comecemos a profetizar sobre as nossas vidas aquilo que desejamos ver acontecer conosco. O que você deseja acontecer para a sua vida nos próximos 5 anos? Ah, pastor, eu queria mudar de emprego. Eu queria uma casa, eu quero ajustar o meu relacionamento, o meu casamento. Então você precisa começar a desejar isso e a profetizar isso sobre a sua vida. Porque os resultados que você vai obter na sua vida, nos próximos, eu estou dando um horizonte de 5 anos. Os resultados que você vai obter depende das sementes que você vai plantar hoje. E a palavra falada, ela também é uma semente. Amém? Porque às vezes a gente fala de semente aqui, o conceito da semeadura. Ofertar é uma semente. Orar é uma semente. Já falei de oração. Falar também são sementes. O que você tem falado quando você acorda pela manhã? Qual a primeira palavra que você fala quando você levanta da sua cama? Hoje vai ser um dia maravilhoso na minha vida. Hoje o Senhor vai começar a me abençoar. Será que você fala isso ou você já acorda, né? Tem gente que acorda com raiva, que vai trabalhar. Ai, tem que ir para aquele trabalho chato. Tá chovendo, que coisa, tem que trabalhar. Irmãos, e quando você estava desempregado, o que você ficava pedindo para Deus? Deus, me dá um emprego. Aí você está trabalhando lá, aí está reclamando do emprego que você tem. Eu confesso, irmãos, que às vezes eu fico estressado, meu trabalho é bem estressante. Mas a pastora sempre me lembra, meu filho, agradeça a Deus. Aí eu, é mesmo, né? Graças a Deus pelo meu trabalho. Quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar? Graças a Deus. Poxa, tem um problema para resolver lá na firma. Graças a Deus que tem um problema para resolver que você precisa ir lá e resolver. Se não tivesse problema, não precisava da gente. Não é verdade? Então a gente precisa aprender a agradecer mais a Deus pela nossa vida, pelo nosso dia. Eu sempre levanto e eu agradeço a Deus por mais um dia. Senhor, obrigado por mais esse dia. Não é? Porque a gente está levantando, está de pé, está com saúde. Isso já não é importante? Então a gente precisa expressar isso para Deus. Deus se agrada, né? E lá em Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24, o Senhor nos ensina sobre profetizarmos o nosso futuro. Olha o que o Senhor Jesus fala. Jesus fala assim, ó. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso
vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Pastor, mas é muito simples, é isso mesmo? É isso, irmãos. O evangelho é simples. As pessoas é que complicam aí. Tem um monte de gente inventando um monte de coisa, não precisa nada disso. Ah, tem que fazer 7 voltas aqui, tem que subir todo mundo, dar 7 voltas. Não precisa nada disso, irmãos. Se você, em oração, oração é o quê? Conversar com Deus, bater papo com Deus. Então, se você conversar com Deus em oração, crer, tem que ter fé. Lembra que a gente falou da fé aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você conversar com Deus em oração, crer e pedir e acreditar que você vai receber aquilo, que você pode receber aquilo, Deus vai agir assim com você. Quem está ensinando isso aqui? O próprio Jesus está nos ensinando. Por que não funciona? Porque a gente não acredita, a gente não faz, a gente não fala. Pastor, mas nem sempre dá certo o que eu oro. Se não está dando certo, você peça discernimento do Espírito Santo. Às vezes Deus está impedindo que aquilo dê certo. Por quê? Porque tem alguma coisa por trás daquilo que não era para funcionar. E a gente precisa entender isso também. Amém? Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus tem outro propósito para a nossa vida. Então, quando as coisas não estão funcionando por aquele caminho, você tem que falar: Deus, me mostra. Eu estou te pedindo tanto e não está dando, tudo que eu faço dá errado nisso aqui. O que o Senhor quer me ensinar nisso aqui? Aí Deus vai te mostrar: não, tá vendo? Ó, eu tenho outro caminho aqui para você, eu tenho algo melhor para você. E a gente só entende isso, irmãos, depois de um tempo. Às vezes, dentro da situação, dentro do problema, a gente não consegue enxergar. A gente só vai enxergar um pouquinho lá na frente. Aí você vai olhar: ih, rapaz, é mesmo, olha. Foi melhor isso acontecer desse jeito, foi melhor acontecer agora. Quantas vezes eu já tive perspectiva de realizar coisas, e hoje eu olho e vejo: poxa, se eu tivesse realizado há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, de repente teria feito outra coisa, investido em outra coisa que não seria bom. Mas Deus vai me dar na hora que tem que dar, na hora que tem que acontecer, para que tudo seja como Ele quer. Amém? Deus está no controle de tudo, irmãos. Não se engane, não se ilude. Deus tem o controle da história em suas mãos. Não se engane. E a gente tem que aprender a falar isso com Deus. O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é que a gente tem que falar e desejar intimidade, relacionamento. Isso mesmo, irmão. É isso que Deus quer de nós. Ontem eu estava ouvindo um pastor falando no rádio, e ele falou que falta hoje nos irmãos é intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Eu converso com vocês, eu converso com a pastora Márcia. Eu tenho que ter um tempo para conversar com Deus também. Quando eu falo conversar, é conversar mesmo, normal. Não é aquela coisa engessada, aquela voz impostada, né? De locutor. Deus. Grandioso Deus. Irmão, pelo amor, tu nem usa essas palavras aí. Eu falo sempre isso aqui, né? Sempre repito isso. Aí o cara vai orar para Deus, parece estar falando com um ser de outro planeta. Usa até umas palavras que eu nunca vi. Porquanto, Deus, eu te digo. Irmão, misericórdia. Deus deve ficar olhando assim: que isso? Que português é esse aí, meu filho? Não. Ah, eu sei, mas a senhora sabe, mas eles não sabem. mas ninguém conversa assim, não é, professor? Então, nem numa linguagem muito culta a gente não usa. Mas tem gente que quando vai se dirigir a Deus, quer usar esse tipo de linguagem. Exatamente, e Deus gosta das coisas simples. É você sentar e falar: Deus, ó, eu estou aqui, eu não presto, mas eu quero mudar, eu quero melhorar. É assim, irmãos, que fala, não é? Me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais.
Então você vai falando com Deus assim, normal, não precisa usar, sem vergonha. É isso mesmo. E é isso que Jesus está ensinando aqui em Marcos, entendeu, irmão? Eu também sou professor de história, então assim, nem quando a gente está dando aula, a gente usa esse linguajar tão rebuscado, que as pessoas nem entendem hoje. A verdade é essa, a maioria das pessoas não tem nem conhecimento dessas palavras. Mas às vezes eu vejo irmãos que vão orar, né? Aqui não, aqui graças a Deus, só meu homem está com a camisa bonita lá do Mr. Cat, mas ele orou normal. Mas tem irmãos que você chama, o irmão muda a palavra, muda a voz. Não precisa, irmãos. Deus conhece o nosso interior. Amém? Quanto mais objetivo você for, quanto mais direto você for, melhor Deus se agrada. Tem um livro de um pastor que eu admiro muito, pastor David Chu, agora mudou o nome, David Chu, ou Yang Chu, quem já ouviu falar? Esse pastor é um pastor da Coreia, é a maior igreja do mundo. E ele ensinou a orar. Tudo bem, minha filha? Sejam bem-vindos. Tudo bem, Tônia? Seja bem-vindo. E esse pastor nos ensinou a orar. E ele já falava isso aqui há anos e anos. Eu era garoto quando eu li o livro dele. O livro dele chamado O Poder da Quarta Dimensão. Leiam esse livro, é um livro bem pequenininho. Quantos já leram esse livro aqui? Ninguém leu. Só você, a senhora já leu? Então, os irmãos devem procurar esse livro e ler. Ele conta a história dele na Segunda Guerra, que ele servia. Ele foi ser missionário lá na Coreia, quando teve a Guerra das Coreias. E Deus usou ele lá, ele quase morreu, ele teve tuberculose. E lá ele aprendeu a orar com Deus. Ele fala que os budistas lá na China, os caras até flutuam. O cara até atravessa a parede lá, tem uns negócios malucos lá. Levita. Então, lá, Deus precisa manifestar o seu poder na quarta dimensão, para eles acreditarem em Deus, senão eles não acreditam não. E ele começou a entrar em grau de... Lembra que eu preguei domingo passado, a oração de segundo grau? Ele começou a entrar nesse patamar de oração. E Deus começou a usar os caras lá assim. Hoje ele tem a maior igreja do mundo lá. É igual um estádio de futebol. A maioria das pessoas lá na Coreia ganham, os caras estão ganhando todo mundo para Jesus lá. Deus teve lá. Eu tenho vontade de ir lá só para ver. O pessoal que foi para a Copa do Mundo lá, quando teve aquela Copa, falou que é um negócio assim fantástico. E você vê o estágio da Coreia do Sul, saiu de terceiro mundo, hoje é um dos países de ponta, né, de primeiro mundo. Então, irmãos, assim, Deus, ele faz essas coisas. E esse pastor já ensinava a orar, desde lá de trás. Ele falava que você tem que ser específico na oração, você tem que falar para Deus o que você quer. Senhor, eu quero um carro. Ué, que carro? Tem que ser reto. Senhor, eu quero um carro. Também não vai exagerar, né, irmãos? Eu quero uma Mercedes, uma BMW. Você não tem condição de pagar pelo menos o IPVA do carro? Então tem que ser coerente. É isso aí. Boa, Juliana. Senhor, me dá um emprego primeiro. Depois você me dá um carro. Senão o cara já começa a viajar. Aí cai naquela palavra que Jesus também ensina pra gente. Que a gente não recebe porque pede mal. Porque não sabe pedir. Aí não recebe. Não é? Que também Deus pode falar, para que tu quer um carro desse? Senhor, eu quero um carro desse porque o dia que o pastor pedir lá na igreja eu vou dar o carro. Depois edita isso aí, Wagner, porque os caras lá fora ficam dizendo que a gente fica pedindo carro na igreja, viu? Entendeu? Mas a gente precisa aprender a pedir para a gente poder receber, não é verdade? E hoje eu quero compartilhar com vocês 3 princípios espirituais da palavra sobre profetizar o nosso futuro. A palavra, ela tem muito poder. A irmã é professora de português, então ela sabe bem do que eu estou falando. Isso, o poder que a palavra tem, né? A língua, ela tem uma força que ultrapassa barreiras, né? Dependendo.
Então eu vou compartilhar com vocês 3 princípios hoje, baseados na palavra. Eu não quero falar nada de mim mesmo aqui, porque se eu falar de mim, não serve para nada. É igual você ouvir uma palestra motivacional. Vai ouvir, vai chegar lá fora, não serve mais para nada. Mas quando está baseado na palavra de Deus, aí isso tem verdade sobre as nossas vidas. Então vamos ver? Primeiro princípio. Nós precisamos aprender a abençoar a nós mesmos. Abençoar a si mesmo. Que isso, pastor? Que coisa maluca. Ué, vamos para a palavra? Isaías capítulo 65. Isaías 65. Versículo 16. Quem pode ler aí na plateia? Então, repete para mim, por favor, Juliana. Só a primeira parte do versículo. De sorte que... Amém? Aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que... Entenderam isso? É um princípio bíblico. É um segredo espiritual. Abençoar a si mesmo. Nenhuma palavra tem tanta autoridade como a palavra que nós pronunciamos. Senhor, te agradeço por esse dia, te agradeço por estar vivo. Estou acordando agora, né? Fui lá, pá. Te agradeço por esse dia e eu me abençoo hoje, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou abençoado nesse dia. Tudo que eu fizer vai prosperar nesse dia, em nome de Jesus. É assim, irmãos, que começa o dia. Amém? Exatamente. É isso. E a senhora está abrindo o seu coração e a sua vida para o Espírito Santo poder atuar. E está reconhecendo. Só que a gente não faz isso. Na maioria das vezes a gente só sabe o quê? Reclamar, murmurar. Irmãos, olha, se tem uma coisa que aborrece a Deus, é reclamação e murmuração. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso aqui, né? Quando o povo sai do Egito, a pastora falou um pouco de manhã aqui. Ficaram 40 anos lá, andando no deserto, por causa de reclamação, de murmuração. Porque eles passaram 400 anos no Egito, comendo cebola e repolho. Aí depois Deus dá a liberdade, os caras começam a reclamar. E aquilo perturbava a Deus. E eu já falei isso aqui. Alguém já ficou do lado da pessoa que só sabe reclamar? Vocês conhecem? Primeiro, alguém conhece alguém assim? Eu conheço um montão. Algumas pessoas. Vocês gostam de sair com essa pessoa? Convida essa pessoa para jantar na sua casa. Vocês gostam? Você gosta de sair com ela? Então, hoje a senhora está aprendendo aqui a mudar isso. E hoje, em nome de Jesus, vai sair daqui diferente. Amém? Então, irmãos, ninguém gosta. Irmãos, eu tenho clientes lá que os caras só reclamam. Quando o cara põe o pé lá na porta, a gente já sabe. Chegou fulano, ninguém quer atender.
Todo mundo corre, todo mundo inventa alguma coisa para fazer, vai no banheiro, vai fazer alguma coisa. Ué, sumiu todo mundo? Porque ninguém quer atender, ninguém aguenta. O cara só reclama, só reclama. E tem uma coisa, né? Olhem para cá, é só uma trovoada. Já estava combinado com Wagner. Quando eu falasse isso, ele ia fazer isso para, né, para criar essa suspense. Está tudo combinado, tá, irmãos? O que acontece com essas pessoas? Acontece uma coisinha que a gente aprendeu lá na administração, chamada Lei de Murphy. Ele que trabalha com mecânica sabe. Se algo pode dar errado, dará errado. Então, essas pessoas que reclamam, parece que tem um imã que atrai tudo que é ruim, negativo, e tudo você faz. Assim, olha, você faz tudo para o negócio dar certo. Cara, mas dá errado, não adianta. No final, dá errado. E é engraçado isso. Não é? Para pensar. Tudo acontece com a pessoa, irmão. São pesados, atraem. Mas sabe o que é? Sai da boca. A palavra tem poder. A gente está falando aqui, ó, tem autoridade na nossa palavra. A palavra, ela cria ação. Ela cria o ambiente. E aí as coisas acontecem, irmãos. Infelizmente. Aí você tem maior cuidado quando você atende um cliente. Olha, tão engraçado. Eu lembro uma coisa simples. Pedir um cartão, segunda via de cartão. Aí o cara é chato, reclama, aí o cartão. Ele fala, ó. Daqui a 15 dias eu estou viajando para o exterior, meu cartão está vencendo, tem que pedir o cartão. Rapaz, não é brincadeira não. Você pede o cartão, como você pede para qualquer um. O cartão do cara extravia, não chega. Chega depois que o cara embarcou, viajou. Misericórdia, irmãos. É só derrota. É isso aí. Por quê? Porque a pessoa, ela já atrai aquilo para a vida dela. Ela blinda, ela mesmo se blinda de receber as bênçãos. E isso, infelizmente, tem acontecido muito no nosso meio hoje. É crente que reclama, é gente que reclama, entendeu? São as mulheres que reclamam, marido que reclama. Irmão, ninguém aguenta a mulher que só reclama. Irmãs, me perdoe. Camarada chega do trabalho, já foi um estresse total. Bota o pé dentro de casa, a mulher, a primeira coisa que fala: olha, tem que falar com teu filho que não sei o que. Olha, a porta do banheiro tem que consertar a porta. Meu Deus, misericórdia. Então, tem que ter o bom senso. Vai ter a hora de você falar, mas tem que saber. Minha esposa, graças a Deus, ela sabe disso, né? Ela nem fala, às vezes deixa passar, aí depois ela, meu amor, tem aquilo ali para fazer. Tá. Porque senão estressa, isso cria. Os relacionamentos hoje não funcionam por causa de palavras, sabiam? Falta essa comunicação, ela não existe. Então, o homem também, né, fala na hora errada. Ou então na hora que tem que falar, se omite. Também tem isso, né? Na hora que tem que elogiar, não elogia. E na hora que é pra... A mulher deixa o arroz queimar um pouquinho lá e cai dentro. Você também não sabe cozinhar, não sabe fazer nada. Aí na hora que a mulher faz um negócio bom, também não elogia. Então tudo isso tem poder. Aí isso destrói relacionamento, destrói amizade, destrói relacionamento no trabalho. Tudo palavra. E palavras, irmãos, depois que você fala, é igual flecha, já foi, não tem volta mais. Falou, está falado. Você pode até lá se desculpar, pedir perdão, mas já falou, já falou. E como diz o velho ditado, tem palavra que é pior do que uma bofetada, não é? Palavras às vezes são mais pesadas que... Às vezes é melhor um tapa do que uma palavra. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente anda falando. Amém? Nenhuma maldição sem causa ou palavra lançada sobre a sua vida terá poder ou prosperará. Eu recebo isso na minha vida. Amém? Vamos ver onde está isso na Bíblia? Provérbios capítulo 26, versículo 2.
Às vezes a gente fica preocupado quando alguém lança uma palavra sobre a nossa vida, né? Ai, será que isso vai, tá me jogando praga, será que isso vai acontecer? Então vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Provérbios 26, versículo 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Amém? Vamos ver outra passagem, Números 23, 23. Livro de Números lá atrás. Vinte e três. Diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Irmãos, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o nosso Deus. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós fazemos parte da aliança. Então nós também estamos debaixo dessa aliança aqui. Então sobre a nossa vida não vale encantamento, não vale palavra de maldição. Amém, irmãos? Se alguém lançou alguma palavra sobre a sua vida, você tem poder e autoridade para repreender no nome de Jesus. O pastor ensinou, eu tenho ensinado isso aqui de manhã aqui no curso de libertação. Alguém virou, geralmente essas palavras vêm de alguém próximo da gente. Família, amigos, né? Mãe, você não presta para nada, tudo que você faz não dá certo. Vocês já ouviram isso? E atenção, mamães e papais, você nunca deve pronunciar isso sobre a vida dos seus filhos, nem sobre a vida do seu cônjuge. Você não presta para nada, tudo que você faz dá errado, você é um fracassado. Às vezes fala outras coisas, né, que eu não vou falar aqui, claro. Os uns. Tá amarrado isso, irmão. Na hora você fala assim, vou ensinar para vocês que você tem que falar assim: boca alugada do diabo, eu te repreendo no nome de Jesus. É assim que você responde. Podem ler esse livro aí. Aliás, boa parte desse sermão está baseado nesse livro aí que eu li, e está inserido aqui no que eu estou falando. Então, como é que você fala? Quando o cara virar para você, alguém da tua família, você não presta para nada, tudo que você faz dá fracasso. Boca alugada do diabo, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Sobre a minha vida não vale encantamento, nem palavra de maldição. Às vezes vem mais assim, de pai e mãe, ou de mulher, né, de cônjuge, pessoa mais íntima. Mas pessoa assim, terceiros, às vezes eles não falam. Mas às vezes no trabalho, você sabe que tem alguém, você já tem que estar em oração para repreender também. Tem que falar, irmão, tem que usar autoridade. Hoje a pastora não ensinou aqui no estudo de manhã que a gente tem uma autoridade sobre a nossa vida. A gente tem que usar essa autoridade. A palavra nos ensina que a maldição sem causa, se você não está dando ênfase naquelas coisas ali erradas, e a pessoa está jogando uma palavra de maldição na tua vida, não tem poder. A Bíblia está dizendo aqui. Então a gente não pode aceitar isso, amém? E também a gente não deve dizer isso para as pessoas. Falar para o filho, falar para o marido, para a esposa, isso é horrível. Se você está discutindo com o marido, também, vamos falar aqui, não existe relacionamento que não haja discussão, todo mundo discute. Mas se você vê que a coisa vai esquentar e você vai sair da bênção e começar a falar bobagem, é melhor ficar quieto. Melhor se calar. Começar a esquentar muito o negócio, fica quieto. Porque quando um fica quieto, não tem discussão, acaba a discussão.
É difícil? É, mas é um exercício que deve ser praticado. Isso se chama autocontrole. E é um dos frutos do Espírito. Você ter controle. E ter controle sobre o que você vai falar. Porque é aquilo que eu falei, depois que você fala, aí não tem mais como consertar. Pode até pedir desculpa, mas não, já fica uma fissura ali, né? É o cristal, não é? Aí fica ruim. Aí depois vai pedir desculpa. E atenção, homens. Eu falei das mulheres reclamando, agora eu vou falar dos homens. A mulher, ela tem uma sensibilidade muito forte pelo que ela ouve. Então você fala uma coisa errada numa discussão para a tua mulher, pode ter certeza, ela vai lembrar aquilo para o resto da vida. Lá daqui a 10 anos, quando tu falar alguma coisa, ela vai lembrar daquilo lá que você falou. Ah, mas lá tu falou aí. Sempre mulher vai lembrar. É ou não é? Mulheres sabem o que eu estou falando. Porque é uma característica da natureza feminina. Então nós homens temos que ter muito, muito cuidado com o que falamos para nossas esposas, principalmente na hora do estresse, porque depois elas vão lembrar para sempre e você não vai poder falar nada. Amém? Então, o primeiro princípio, aprender a abençoar a si mesmo. Muito bem, eu quero que vocês gravem isso. Quem estiver anotando, anote. Qual é a passagem que dá respaldo para isso? Isaías 65:16. Aprender a se abençoar. Senhor, eu me abençoo em nome de Jesus. Sempre falo em nome de Jesus, fica mais bacana. Aí a frase fica perfeita. Eu sou um vencedor em nome de Jesus. Entendeu? Você tem que falar isso. Eu vou tirar uma nota boa nessa prova de matemática em nome de Jesus. Mas tem que estudar também, né? O Espírito Santo só vai lembrar aquilo que você estudou. Se você estudar, ele vai te lembrar. Agora, se você não estudar, filho, vai lembrar o quê? Não tem nada. Tá entendendo isso, gente? É difícil? Não é fácil, mas também não é impossível. Segundo princípio, o nosso futuro não pode ser abençoado até deixarmos o passado para trás. Esse é forte. E hoje foi falado isso aqui de manhã, não foi, minha filha? Eu estava aqui na aula. Foi bem falado isso aqui de manhã. Isaías, vamos lá no texto. Isaías 65. Deixa eu voltar lá para Isaías. Viu que os segredos estão tudo aqui em Isaías, tudo pertinho. Isaías 65, versículo 17 e 18. Vou ler aqui para vocês, para adiantar. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Amém? Então olha o segredo. Só pode ter futuro abençoado se você começar a viver o novo. Deus não é Deus de coisa velha. Deus é Deus de novidade. Todo dia Deus tem uma coisa nova. Cada manhã Deus tem algo novo. Você pode olhar o pôr do sol e o nascer do sol. Cada dia vai ser diferente. Sabia disso? Mas nós, seres humanos, temos manias de guardarmos as coisas do passado da nossa vida. Principalmente se você teve um sucesso numa área, né? Aí você quer levar aquilo para o resto da vida. Rapaz, o mundo já mudou, meu filho. Já mudou tudo, você ainda está pensando naquilo lá de trás, de 20 anos atrás. Muda, aprende a viver o novo, esquece o que passou. Seja bom ou seja ruim.
Tem pessoas que carregam passado negativo, isso é pior ainda. Carregando fardo pesado do passado, de alguma experiência traumática que aconteceu na sua vida, e esquece que Deus pode fazer tudo novo na sua vida. Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Amém? Tudo mudou, tudo vai ser diferente, tudo vai ser de outra forma. Mesmo que você não vença todas as batalhas, ainda assim, com Deus, vai ser melhor. Amém? E também não adianta eu falar para você, não, ó, você vai, agora você é crente, vai vencer tudo, tudo vai dar certo. Não vai, irmãos. Não vai, tem hora que vai dar errado. Tem hora que a gente vai bater com o nariz na parede. Mas Deus vai falar, ó, pega o outro caminho aqui, vai por aqui, que eu vou colocar uma pessoa aqui na frente, vou criar essa situação aqui. Deus vai fazer isso. Amém? Porque Deus tem prazer na nossa vitória, nas nossas alegrias. Deus tem prazer em nos abençoar. Mas a gente precisa deixar o passado para trás. Senão, ninguém consegue. Quem vive de passado? Museu. Quem? Ou aquela novela Vale a Pena Ver de Novo. Que tem coisa que nem vale a pena, tá? Aliás, eu até digo, a maioria nem vale a pena. Tá tão ruim programação da televisão nessas novelas aí. Só Jesus, hein? Essa novela das 8 aí são 2 homens se beijando na abertura da novela. Pô, irmão. Irmãos, misericórdia. O nome da novela é A Lei do Amor. Aí são 2 homens se beijando. Coisa ridícula, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Começou, eu nem vejo isso. Não ouço nem a música. Assim, tudo bem que o cara lá tem a opção dele. Nós não estamos aqui. Agora, ninguém é obrigado a ver isso, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Como a mídia está na mão do príncipe deste século, né? Então, a igreja só tem que orar. Infelizmente, o príncipe deste século tem usado todo o poder da mídia, da internet, para propagar essas coisas aí. Aí tá aí o mundo aí, ó, cheio de pedófilos, cheio de maluco. É maluco entrando nas escolas e atirando nos outros, entrando no shopping jogando bomba, atirando nos outros. Tá aí. O mundo aí louco aí. Porque rejeitaram a palavra de Deus. Terceiro e último princípio, para a gente fechar aqui a palavra. Declarar e fazer. Declare e faça. Se você falar, faça. Eu vou fazer isso. Vai e faça. Amém? Respaldo bíblico para isso que eu estou falando. Isaías. Olha Isaías de novo aí. Hoje estamos só aqui. 48. Vamos ver? Como é que Deus age? Como é que é o princípio de agir de Deus? Isaías capítulo 48, versículo 3. Juliane, pode ler para a gente, por favor. Juliana. Olha o princípio do agir de Deus. Princípio básico do método de operação de Deus. Vou ler de novo. Ela leu, eu vou ler de novo. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca. Então o que Deus está falando? Que Ele falou. Falou e depois criou. Percebe isso? Aí ele continua. Olha que interessante. Gente, o texto bíblico é fantástico. E eu as fiz ouvir. De repente agir.
e elas se cumpriram ou aconteceram. Gente, olha que coisa tremenda. O princípio básico do método de operação de Deus. Primeiro ele fala, depois ele age, e as coisas acontecem. E assim aconteceu. Exatamente. Quanta coisa. Olha, marca esse texto bíblico. Esse texto é tremendo, irmãos, de ensinamento. Então, irmãos, a gente precisa entender as coisas na sua vida. Vou repetir lá no início do nosso sermão aqui. As coisas que estão acontecendo na nossa vida hoje são frutos de sementes que foram plantadas há 5, 6, 7 anos atrás. Então, o resultado que você tem na sua vida de uma forma geral, estou falando de tudo, seja espiritual, seja profissional, seja no seu relacionamento, que você está vivendo hoje, frutos de sementes plantadas há 6, 7, 5 anos atrás. E quando eu falo de semente, plantar e colher é uma lei. É uma lei da física e é uma lei espiritual também. E contra leis não tem discussão. Por exemplo, vou falar da lei da gravidade. Alguém me dá uma caneta aí, por favor. Essa pode cair no chão? Tem a lei da gravidade. Que se eu soltar a caneta, o que vai acontecer? Por quê que ela cai? Porque a lei da gravidade diz o quê? Fala aí, meu filho, você que estuda lá. Tu mesmo. Fala, Franklin. Que atrai todo o corpo para o centro. É isso aí. Isso é uma lei. Alguém pode mudar isso? E existe uma lei também. Obrigado, Marco, pela caneta. Também é uma lei. Jesus Cristo mudou a lei da gravidade. Muito bem, meu filho. E esse milagre se manifesta lá na vida de Eliseu também, quando ele faz flutuar um machado. Só Jesus que pode mudar essa lei. Mas as leis, elas existem para serem cumpridas. E existe uma lei do plantio da semente. Se eu planto caroço de manga, eu vou colher o quê? Manga. Se eu planto caroço de melancia, eu vou colher o quê? Se eu planto amizade, eu vou colher o quê? Se eu planto ódio, eu vou colher o quê? Se eu estou estudando para ter um futuro, eu vou colher o quê? Vou colher um bom futuro. Se eu estou pedindo a Deus para mostrar uma pessoa para eu me relacionar no futuro, porque eu já quebrei a cara lá atrás com alguém, aí Deus vai fazer o quê? Vai colocar uma pessoa no seu caminho. Agora, se eu quero resolver do meu jeito, não, Senhor, não precisa plantar isso aqui não. Deixa que eu resolvo, essa parte eu resolvo. Depois não pode reclamar. Estão entendendo isso? E voltando aqui nas palavras. As palavras também são semente. Semeamos palavras e colhemos de acordo com o que semearmos. Deus, antes de fazer acontecer, Ele falou, Ele anunciou. Haja luz, haja porção seca, separem as águas doces das águas salgadas, surge a erva no campo. Deus foi falando lá, as coisas foram acontecendo, irmãos. Tudo antes de acontecer, Deus falou. Tudo na sua vida que acontece, antes você falou. Seja bom ou seja ruim. Isso é forte, irmãos. E às vezes a gente não percebe isso. A gente está vivendo a vida de crente. E vem para a igreja, canta o louvor e não presta atenção no que a gente está cantando. Você está falando. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
não é? Quero me alegrar ainda se o dinheiro me faltar. Aí quando você chega lá que está duro, está quebrado, começa a reclamar, bater as panelas em casa. Ué, você não cantou, você não falou com sua boca? Não está percebendo o que está falando, não é, professor? A gente está cantando aqui, está adorando e não está nem se tocando, está fazendo a coisa no automático. E não pode ser assim. Se eu não tenho condição de falar isso, então nessa hora, Senhor, está no hino do louvor, mas eu ainda não estou pronto para falar isso. Tem que ser honesto com Deus. Aí entra aquela questão da oração. Senhor, está escrito ali, mas eu ainda não estou. Me ajuda a melhorar. Percebe? Irmãos, eu prego isso aqui. Isso que eu estou pregando não enche igreja. Porque eu estou trazendo um princípio espiritual baseado na palavra. Eu não estou falando de mim, eu estou falando que está escrito aqui. Só que isso não enche igreja, porque a igreja quer ficar cheia, porque quer que o pregador, o pastor fale assim, ó, vem ser crente. E preferencialmente, irmãos, desculpa, dê o seu dízimo aqui, que é aqui que você vai ser abençoado. Não é isso, irmãos. Irmão, Deus não está nem aí pro teu dinheiro, não está nem se você dá dízimo, não dá, o problema é teu. Desculpa, mas é a verdade. Eu também não estou nem preocupado. Aqui na igreja a gente não sabe, eu não tenho controle de quem dá e quem não dá. Não me interessa. Isso é você com Deus. O problema é seu. Se você acredita, não acredita, se faz ou não faz. São sementes. Lembra? Ah, eu quero ser próspero. O que você está plantando para ter prosperidade? É você com Deus. De uma coisa eu sei. Deus não precisa de dinheiro. Precisa? A obra dele precisa. Mas se você se fechar, ele vai abrir uma porta, alguém vai vir e vai abençoar a obra. A obra dele não vai morrer de fome, não vai parar. Isso eu sei. Se eu não fizer, alguém vai fazer. E esse alguém vai ser próspero. É isso aí. Não precisa falar mais nada, tá aí. Então, irmãos, a gente precisa entender esses princípios. Porque isso que eu prego aqui não enche, não atrai multidão. O que atrai multidão é falar, ó, irmão, vem para cá, pega o carnê aí da campanha aí. Qual é o carnê hoje? É o terceiro. Vem aqui que eu vou orar o carnê de vocês. Irmãos, é isso que o povo gosta. Mas está se iludindo, porque o cara está entrando na igreja, está cantando uma canção, não sabe nem o que está falando com a boca dele, mas está fazendo aquilo no automático, não tem relacionamento com Deus, não sabe o que é falar com Deus, o que é orar. Orar não é. Orar é se relacionar com Deus, é conversar com Deus. E aqui a gente ensina isso. Aqui nós estamos formando crentes de verdade. É verdade. E não é fácil. Isso nós vamos aprender. Aquilo que eu falei, cada um está num estágio de crescimento nessa área. Quem vai agir na vida de cada um é o Espírito Santo de Deus. Amém? Desde que você se abra para isso. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês. Daqui a um ano, vocês que estão aqui com a gente, ouvindo essas palavras, frequentando os estudos, frequentando os grupos celulares que também são discutidos os assuntos, daqui a um ano, vocês podem entrar em qualquer igreja, que esse pregador falar qualquer bobagem, você vai, na hora, você mesmo vai ter o discernimento. Falar, caramba, é mesmo, pastor bem que fala lá na igreja. Você começa a ter um olhar sobre as coisas de Deus diferente. E a palavra diz que nos últimos dias, a gente estava até lendo isso, né, minha filha? As pessoas vão procurar a palavra. As pessoas vão buscar os lugares onde ela possa ouvir uma palavra verdadeira, porque as pessoas vão se cansar disso. Uma hora a ficha cai, não é? Aí vão começar a procurar. E sabe o que vai fazer diferença? Diferença aqueles que estão comprometidos em pregar o evangelho puro e simples. Amém? Eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas que nós vamos ter. Eu estou preocupado com a qualidade que nós vamos ter. Porque a qualidade vai gerar a quantidade. E vocês vão ser essas pessoas que vão estar aqui conosco, tocando essa obra para frente.
E eu sei que daqui a 2, 3 anos, 4 anos, eu vou poder contar com muitos de vocês, ou que dirá todos vocês que estão aqui no auditório, para a gente ter outras frentes dessa igreja pregando esta palavra, sem inventar, sem mimimi. Porque sem teatro. E sem precisar ficar apelando. Vamos fazer agora a festa do tabernáculo. Irmãos, tudo isso é bíblico. Festa do tabernáculo, festa da lua, festa de não sei o quê. Mas isso serviu para um período e para um povo. Hoje as pessoas estão pegando esses elementos da Bíblia, trazendo para dentro da igreja contemporânea, para atrair gente. As pessoas gostam dessas coisas, né? É um show. E o evangelho não precisa disso não, irmãos. Você vê Jesus pregando uma simplicidade total. Você vê o apóstolo Paulo pregando uma simplicidade total. E a coisa acontecendo, a igreja crescendo. Amém? E os milagres se manifestando. Milagre também, né? Para ficar chamando a atenção de todo mundo. E todo mundo ficar indo atrás de quem tem dom de cura ou de profeta. Não é isso não. Isso existe para fazer o povo ter crescimento. Porque se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. E continua sendo Deus. Aqui na igreja já teve gente que já foi curada. Já teve gente que foi curada e foi embora. E outra, não pensa você. O cara recebe um milagre na igreja, não acha você que ele fica não, tá? Muitas pessoas vêm para a igreja atrás de bênçãos e de milagres. E depois vão embora. Está aí a Bíblia que nos deixa vários exemplos disso, né? Os 10 leprosos que Jesus curou, só um voltou, a multidão, isso aí. Depois foi embora todo mundo. A multidão que uma semana lá, quando Jesus entra em Jerusalém, estava jogando flores e forrando mantos de linho para Jesus passar. E na semana seguinte estava gritando lá o nome crucificam, né? É a mesma multidão. Solte em Barrabás, crucifique Jesus. Era a mesma multidão que estava lá forrando paninho para Jesus passar, uma semana atrás. Então, irmãos, não se iluda. Milagre não garante a tua fé. O que garante a sua fé é o que você faz com a palavra de Deus. Porque o milagre ele vai vir. Se Deus quiser, ele vem. Se Deus não quiser, ele não vem. Amém? E para a gente encerrar, vamos repetir umas palavras, senão, né? A gente está pregando sobre falar. Então a gente vai falar assim. Levanta a sua mão assim. Eu tenho o favor de Deus por onde quer que eu vá. Vamos falar de novo? Eu tenho o favor de Deus por onde quer que eu vá. Agrada a Deus favorecer os seus filhos. O que Ele fez por mim, fará por você. Amém? Que Deus possa te abençoar, queridos. Glória a Deus. Vem, meu amor, orar aqui para encerrar. Que Deus possa abençoar a tua vida e que você possa aprender a usar a sua boca para falar coisas boas a respeito de você e das outras pessoas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém. Amós 8:11. Haverá dias em que não haverá fome, nem sede, não de comida e não de bebida, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, porque no final de tudo, você pode fazer tudo, mas se você não ouvir a palavra e não colocar ela em prática, não vai ter resultado. Tiago diz que nós temos que ser ouvintes praticantes da palavra de Deus. E Tiago ainda diz que aquele que ouve, mas não pratica, é semelhante àquele homem que vai à frente do espelho, olha o seu rosto, mas quando sai de lá, esquece da sua própria imagem. A palavra de Deus na nossa vida é um espelho que mostra. Porque quando a gente vai se arrumar, a gente vai para frente do... Por quê? Para ver o que está bom, o que está ruim. E o que está ruim tem que ser
consertado. Então a palavra de Deus que é pregada no altar, e esse é o objetivo, é um dos mais importantes e principais objetivos da igreja de Cristo Jesus nessa terra. É pregar a palavra, é anunciar as boas novas de salvação. Amém? É mostrar para a pessoa através da palavra o que é certo, o que é errado, o que ela precisa mudar, o que ela precisa consertar e o que já está, ó, joinha, como diz o meu filho, joinha. Amém? O que está joinha não precisa ser mexido, mas o que não está bom precisa de dar uma melhorada. Você olha assim, uma maquiagem hoje cai bem, tá? E a coisa aqui. Uma alisadinha aqui, porque o cabelo está meio estressado hoje. E essa roupa aqui, olha, acho que ela não está boa, não. Vou trocar. É a palavra. A palavra, quando ela é ouvida e ela é praticada, quando você consegue... O que é se tornar um cristão? É se tornar um praticante da palavra de Deus. Você pode estar aí só como um bom ouvinte. Depois vai embora, esquece de tudo. Ixi, no dia a dia, chega amanhã, a primeira coisa que vai quando levantar é o contrário do que o pastor falou. Oh, segunda-feira, que todo dia é isso. Ó vida, ó céus, vai começar tudo de novo. É a segunda-feira. Oh, abençoado. Tu levantou, já tem que agradecer a Deus porque tu levantou. Tu respirou, você tem que agradecer a Deus porque tu respirou. Tu está indo do trabalho, você tem que agradecer a Deus porque você tem saúde para ir para o trabalho e porque você tem um trabalho. A estatística de desempregado é imensa. Senhor, eu quero um casamento, me dê um casamento e filhos. Aí quando casa, o homem é isso, o homem é aquilo outro, o homem é pi, o homem, os filhos também são pi, mas que praga de menino atentado. Ô boca alugada, nem alugou mais, já deu, né? Para Satanás, né? Peraí, um dia era bênção. Aí de repente a bênção virou maldição, é isso mesmo? Virou pela sua própria boca, porque o que Deus te deu foi bênção. Deus não, ó, presta atenção no que eu vou te falar. Deus não dá nada estragado para ninguém. Deus não dá nada com data de validade vencida. Quem estraga é a gente, por não saber usar direito. Quem estraga é a gente. A criança, ela nasce zerada. Quem estraga a criança é os pais. É isso, pastor? Esse menino já nasceu assim. Eu tenho certeza absoluta. Não, você que estragou ele. Mas como assim? Estragou porque não soube educar. Estragou porque passou a vida inteira falando assim pro coitadinho: tu não presta pra nada, tu não presta pra nada, tu não presta pra nada. O infeliz cresceu falando assim: eu não presto pra nada, eu não presto pra nada, eu não presto pra nada. Então você acha que o resultado disso vai ser o quê? Uma criança, um adulto que vai passar a vida toda fazendo o quê? Nada, porque ele não presta pra nada. É o poder da palavra, é a semente. Escolha abençoar. Escolha falar palavras de bênção, não palavras de maldição. Escolha sempre sair da tua boca, que a sua boca não seja uma fonte de água amarga, mas seja uma fonte de água doce. E principalmente se você se diz um cristão, porque a Bíblia diz que de uma fonte doce só jorra água doce. Não jorra da mesma fonte água doce e água amarga. Ah, não, eu fui na fonte, ela era de água amarga. Ah, doce, essa água aqui é boa. De repente a água ficou amarga, não. A água foi contaminada, porque a água, ela nasceu boa. Ela nasceu doce. Ela nasceu uma água
potável, uma água boa, uma água. Sabe por que você tem que beber direto da fonte? E sabe por que a fonte é a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não tem contaminação. Porque muitas vezes, irmão, você tem que ter cuidado, porque a fonte por onde a água está passando contamina a água, porque a água não é contaminada. A palavra de Deus, ela não é contaminada. Não existe erro na palavra de Deus. Não existe falha na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, quando entra numa boca contaminada, porque a Bíblia diz o quê? A boca fala do que o coração está cheio. Então presta atenção. Se a boca está falando só porcaria e besteira, é porque a tua fonte está contaminada. O teu coração está contaminado, a tua mente está contaminada, e o resultado do que sai da tua boca é só aquilo que já saiu contaminado, porque você é o recipiente contaminado. Porque a Bíblia diz que a palavra ela é forte. A palavra é uma espada de 2 gumes, afiada, que corta e penetra até, a palavra ela ultrapassa, ela passa pela pele, ela ultrapassa o músculo, ela entra no osso e vai na medula. Ou seja, a palavra de Deus, ela é tão poderosa que só ela tem poder de ir no mais fundo, no mais interior, no mais impenetrável, naquele lugar, na sua caixinha preta, que só Deus sabe o que está na caixinha preta. A verdadeira caixinha preta, cheia de informações sigilosas, que só você guarda para você. Mas a palavra de Deus tem poder para abrir essa caixinha preta e chamar a existência toda mentira. Então não deixa o diabo mais te roubar com mentiras. Não deixe o diabo usar a tua boca contra você mesmo. Porque Provérbios fala que a gente se alimenta. Olha só que interessante. A gente se alimenta daquilo que sai da nossa boca. Então tá. Se da nossa boca só está saindo porcaria, significa que você só está comendo porcaria. Você está comendo porcaria. Então você tem que ter cuidado com o que você fala. Porque a sua vida, você, a sua família, as pessoas que estão ao teu redor, a tua vida, isso é uma lei espiritual. Você está se alimentando e alimentando as pessoas que estão ao teu redor por aquilo que sai da tua boca. Então pense bem antes de falar. Conte até 10 e fala: eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus. E nunca seu isso, seu maldito, seu infeliz, seu não sei o que, sua praga, eu te odeio e tenho raiva mesmo, eu quero mesmo isso. Gente, você acha que você está vomitando aquilo em cima de uma pessoa e que isso não é um bumerangue que volta para você, não? Volta. Semeia ódio, planta ódio. Semeia amor, planta amor. Semeia mentira, vai viver uma vida de mentira. Semeia fofoca, vai viver no meio da contenda. Porque tem palavras, irmãos, que é igual uma ventania, que sai dentro da tua boca e causa uma tempestade que sai destruindo tudo. Então pense bem antes de falar. Porque se a tua vida está andando para trás, se você anda em círculo, se você não chega em lugar nenhum, como diz o pastor numa outra palavra que ele pregou, faça o inventário das coisas que você fala. Você já fez o inventário das coisas que você fala?
falo isso? A Bíblia diz, falo isso? Não, isso é joinha. Isso aqui pode. Faça o inventário. Pare para pensar. A gente faz inventário de tanta coisa, né? A gente controla tudo, a gente tem controle de tudo, a gente tem controle de todas as coisas, a gente quer ficar antenado em tudo, a gente quer ficar ligado em tudo, a gente quer ficar na mídia, né? A gente quer ficar ligado no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e não sei o que, e papapá, no Twitter, não sei o que, no que está acontecendo no mundo. E aí? Eu estou ligado naquilo que eu tenho falado? Eu estou ligado? Eu penso bem naquelas coisas que eu falo? Ou eu já falo no automático? Ah, obrigado, Rogério, descobri que são 9h15. Vamos lá, pessoal. Ou eu já falo no automático? Ou eu já falo como as pessoas, geralmente depois que falam assim, falei sem pensar. Não fale mais sem pensar. Pense antes de falar, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Se a sua língua estiver estragada, pede o Espírito Santo que ele conserta. Gabriel está rindo. Vamos orar? Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado, porque você está aqui nessa noite. Deus seja louvado, porque mesmo que eu não saiba falar, mesmo que a minha língua seja pesado, mesmo que a minha maneira de falar seja pesado, eu tenho o Espírito Santo de Deus para me consertar, para me ensinar. Então fala assim, Espírito Santo, nessa noite, diante dessa palavra que saiu do teu altar, eu te peço que conserte, que endireite, que me ensine a falar da forma que te agrada, porque a palavra é uma semente. Nós comemos e somos fruto daquilo que sai da nossa boca. E eu quero comer, Senhor, um bom fruto. Eu quero me alimentar de um bom fruto. Que da minha boca saia sempre palavras abençoadoras. Palavras que abençoe a minha vida. Por isso, Senhor, agora eu abençoo a minha vida. Em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos meus amados e dos meus queridos. Eu abençoo todos aqueles que vivem comigo e que da minha boca saia sempre uma palavra para abençoar a vida dos meus queridos, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que toda arma forjada contra mim nessa terra não prosperará, e toda a língua que se levantou contra mim, lançando palavras de maldição, palavras contrárias, em nome de Jesus, como servo de Deus, eu declaro, caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda palavra que eu ouvi desde a minha infância, que me bloqueou, que me trouxe deformações no meu caráter, na minha personalidade, que me fez me tornar uma pessoa pesada no meu falar. Eu agora, em nome de Jesus, declaro que caia por terra agora toda palavra de maldição, porque sobre a minha vida não há encantamento, em nome de Jesus, e eu comerei o melhor dessa terra. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo o mal, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo
Espírito de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua bondade e a sua misericórdia possa te seguir em todos os seus caminhos, hoje e sempre. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.